Várias pessoas já me perguntaram nos comentários dos vídeos o que eu acho sobre as vacinas. Qual é o meu posicionamento, a minha opinião em relação a elas. Então eu vou fazer uma pequena reflexão acerca do tema hoje. Em primeiro lugar, eu não tomei ainda nenhuma dessas vacinas da Covid-19. Já poderia ter tomado há um mês, porque como eu sou professor, tenho aí uma prioridade, mas decidi não tomar. Por que decidi não tomar? Porque sou contrário às vacinas, porque as vacinas são coisa dos Illuminatis que querem reduzir a população mundial, porque vão injetar o chip líquido nas pessoas para ter o controle sobre as suas vidas? Não, não é por nenhum destes fatores que eu não tomei a vacina ainda, né? E na verdade abomino todas essas interpretações conspiracionistas. Sei que existem sim grupos dominantes neste mundo que lançam mão das estratégias mais variadas, mas tem muito maluco conspiracionista fantasiando à toa, apenas no cabeção, porque essas teorias conspiracionistas são coisas do cabeção. O espírito está para muito além disso. O espírito ele tem outras preocupações. O espírito sabe que existem sim grupos dominantes, que existem as trevas, mas o espírito ele busca o reino do céu, como Cristo ensinou. Cristo não veio lutar contra as coisas terrenas. Ele trouxe ao ser humano uma nova perspectiva, uma nova interpretação sobre a vida, para que o ser humano buscasse algo para além das coisas da matéria grosseira densa. É assim que um verdadeiro cristão deve se portar, e não esses fantoches cristãos dos dias atuais. Então, eu não tomei a vacina até o presente momento porque eu realizo um trabalho há vários anos. Eu tomo banho gelado há 12 anos. Quando começa a esfriar, eu como bastante laranjas, tomo suco de limão, como mel diariamente. Procuro aí 2 vezes, 3 vezes por semana fazer uma boa caminhada, pegar um pouco de sol, sábado de manhã, domingo de manhã. Tenho uma alimentação saudável, procuro cuidar do meu lado emocional. O emocional ele cria uma atmosfera em torno do ser humano, um campo eletromagnético favorável que ajuda a impedir a entrada de vírus, bactérias. Essas coisas até entram no corpo, mas quando o emocional está bem, junto com a alimentação, pegar um pouco de sol, com o banho gelado, que é uma coisa que é uma verdadeira bomba para o sistema imunológico, o sistema imunológico vai lá em cima. Então, tudo isso junto cria uma atmosfera, cria uma irradiação favorável para o ser humano, para que ele possa se sair melhor diante das enfermidades, dos vírus, das bactérias, etc. e tal. Então, eu não tomei a vacina até agora, não por questão política, coloco aqui em negrito, em itálico e sublinhado ainda, não tomei a vacina por questão política, mas por uma questão espiritual. E nem porque eu seja contra as vacinas. Não tomei nenhuma vacina da gripe até o presente momento. Todas essas vacinas contra a gripe que as pessoas tomam, não tomei nenhuma até hoje. E tive pouco gripe nos últimos anos, em detrimento do trabalho espiritual, do trabalho alimentar, dos banhos gelados que eu tomo, as caminhadas, um emocional equilibrado, sereno e favorável. Tudo isso ajuda o organismo a combater
vírus e bactérias. Então, por este motivo que eu não tomei até o presente momento a vacina. Mas não vou aqui advogar, né? Advogar para que as pessoas não tomem. Quem sou eu para isso? Eu não seria louco a tal ponto, né, a sugerir que as pessoas não tomem. É uma questão de consciência de cada um. Se a pessoa acha que precisa tomar, ela deve tomar. Cada ser humano é um indivíduo que precisa ouvir o seu interior, a sua consciência. A minha consciência diz que eu não preciso tomar. Talvez eu seja obrigado a tomar daqui a alguns meses, porque como eu sou professor, eu não sei o que vai acontecer lá pelas tantas. Talvez obriguem todos os professores a tomar, talvez não. Talvez essa liberdade de não tomar seja preservada. Ao menos eu espero que seja assim. Né? E aqueles que são favoráveis à vacina logo viriam para cima de mim com esse argumento. Ah, mas se você não está se vacinando, você está colocando a vida dos outros em risco. Não. Se os outros à minha volta se vacinarem, e eu acredito que as pessoas devem se vacinar, ou não, depende de cada um. Mas se as pessoas à minha volta se vacinarem, eu não serei um risco para elas. Elas é que poderão ser um risco para mim, porque uma pessoa vacinada ela pode alojar exatamente igual o vírus da Covid. Uma pessoa vacinada não está imune. Mesmo que a doença não se desenvolva por causa da vacina, se é que as vacinas terão a eficácia a médio e longo prazo? Esta é a pergunta que se faz. Mas uma pessoa vacinada, ela pode contrair levemente o vírus da Covid e passar para mim. Então não sou eu que estarei colocando a vida daqueles que estão ao meu entorno em risco, mas as pessoas ao meu entorno, vacinadas, é que poderão colocar a minha vida em risco, mas eu não me preocupo com isso, pois, como eu disse, há anos eu venho realizando um trabalho espiritual, alimentar, emocional, trabalho este que fortaleceu a minha imunidade, fortaleceu bastante. Então, eu tenho uma autoconfiança, uma autoestima, o que não me impede de pegar Covid num determinado momento. Basta um simples vacilo emocional que o campo eletromagnético do indivíduo, no caso, o meu campo eletromagnético, basta um vacilo emocional que ele pode se abrir e eu posso ser contaminado e desenvolver a enfermidade, ter consequências médias ou graves ou até falecer. Mas a ideia do falecimento ela não me preocupa, porque estamos aqui de passagem na Terra, o que é para ser, será na hora que tiver que ser. Com vacina ou sem vacina, eu vou desencarnar na hora que tiver que desencarnar. E não tenho lá preocupação alguma em relação a isso. Então, eu não faço propaganda contra a vacina, também não faço a favor, fico quieto no meu canto, cuido da minha vida e acredito que estou fazendo o suficiente. Estou fazendo o suficiente. O que me incomoda não é a vacina, não é as pessoas se vacinarem, mas essa hipocrisia em torno das vacinas, de uma humanidade que quer apenas se vacinar para voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Isso é o pior dessas pessoas hipócritas que abrem uma boca desse tamanho, para criticar quem não quer tomar vacina. Como se quem não tomar a vacina fosse a pior pessoa do mundo. Essas pessoas deveriam sim se preocupar em tomar vacina, porque precisam, sentem uma insegurança. Então, quem se sente inseguro, que tome. Quem se sente inseguro, que tome, é uma questão de lógica.
Mas essas pessoas deveriam se preocupar com a mudança interior, a transformação interior, em aprender alguma coisa com essa pandemia, porque a maioria das pessoas não está aprendendo nada e não vai aprender nada com essa pandemia. Infelizmente, essa humanidade atrofiada e dormente, espiritualmente mergulhada na sonolência, não pode mais ser auxiliada. Essa pandemia, essa enfermidade veio para dar uma sacudida na humanidade. Talvez seja o último sinal diante de algo pior que está para vir. Eu tenho esse pressentimento que toda essa situação em 2020 e 2021 foi assim uma última chance para a humanidade refletir. Foi uma brecada no trem do progresso material, para que as pessoas pensem um pouco no lado espiritual. Mas a maioria não quer pensar sobre isso. As pessoas querem apenas se vacinar e voltar à normalidade, como se nada tivesse acontecido. Isso é um fato. Isso é um fato. A maioria dos seres humanos quer apenas isso, única e exclusivamente. Mas promover mudanças internas, uma sintonização melhor, capacitar-se para ter uma vibração mais adequada, isso as pessoas não querem. Acreditam que uma vacina possa resolver tudo. Pode ou não, porque não sabemos o que está para vir. Nada impede que enfermidades piores venham. Isso é uma panela de pressão. Até agora as coisas foram cozinhando. As coisas foram cozinhando nos últimos anos. Ameaças de pandemia aqui, ameaças ali, tudo foi sendo controlado. E agora parece que se chegou a uma combinação química, uma combinação social, uma combinação cultural e uma combinação kármica. Combinação kármica, prestem atenção nisso, caros amigos. Que coisas piores poderão surgir? É a era da colheita. E antes da grande colheita, que será uma pancada para essa humanidade, antes da grande colheita, que será uma pancada para essa humanidade, antes desta colheita vir, Deus deu aí uma chance para a humanidade, com algo mais leve, para que as pessoas parassem para pensar. Mas são como as virgens tolas, indo ao encontro do tarde demais. O noivo vai passar e as pessoas não vão encontrá-lo porque são dormentes, inconsequentes, preguiçosas espiritualmente. Então, a minha bronca não é com a vacina, mas com essa hipocrisia de achar que uma vacina possa resolver os problemas da humanidade e como se todos pudessem voltar à normalidade. Não, estamos diante de um momento ímpar. Estamos diante de um momento ímpar. Estamos diante de uma grande oportunidade de ascensão ou de condenação. Depende de cada um. Depende como cada ser humano encarar a sua vida, os fatos, os eventos, os acontecimentos, os laços kármicos. Tudo que está aí urdido, amarrado, costurado e preso, as pessoas esperando o remate, a grande colheita. E Deus, ele sempre dá uma chance. O Criador, antes de vir o grande retorno, ele envia algumas mensagens. Ele envia alguns acontecimentos de menor envergadura antes que venham os acontecimentos de grande envergadura para ver se as pessoas acordam. Mas com tudo o que se deu em 2020 e 2021, a maioria não acordou e não vai acordar. E quando chegar a grande pancada, será tarde demais. Não que Deus vai dar uma grande pancada, mas a força, a irradiação espiritual está mais forte e vai acelerar cada vez mais daqui por diante, para que se dê o desfecho
do karma global. Para que essa humanidade ascenda ou sucumba, é o tudo ou nada, é o grande juízo, é a escolha individual de cada um. A humanidade recebeu um tempo, o nosso tempo está acabando. A Covid foi uma luz vermelha que acendeu. A Covid foi uma luz vermelha que acendeu. A pandemia da Covid foi uma luz vermelha que acendeu. E a maior parte das pessoas não percebe. As pessoas se dividem naqueles que negam, e aqueles que querem que tudo volte à normalidade, com uma picadinha, fazendo de conta como se não fosse nada, voltando para as mesmas futilidades de sempre. Esta é a briga dos dois lados, dos dois grupos, dos negacionistas e aqueles que querem apenas voltar à vidinha normal depois de uma picadinha para usufruir das coisas como até então vinham usufruindo na sua vidinha medíocre, na contramão das leis espirituais. Então não sou contra as vacinas, por favor, não faço propaganda contra. Não me vacinei porque me sinto seguro, ando de ônibus cheio, lotado, eu vou trabalhar de transporte coletivo, é cotovelo encostado em cotovelo no ônibus, Não peguei nada até o presente momento, não sei, sala de aula, em contato com alunos, etc. e tal. Talvez eu pegue num determinado instante, não sei. Ou talvez o meu imunológico seja bom, não sei. Mas nada impede que num determinado momento, num vacilo, se eu estiver emocionalmente abalado por causa de alguma coisa, que eu não seja cometido. Nada impede que eu não seja cometido num momento de vacilo emocional, vacilo vibracional, em que a minha irradiação estiver baixa. Nada impede que eu contraia essa enfermidade. Mas por enquanto vou me manter assim. E você, caro amigo, ouça a sua consciência. Se a sua consciência diz que você deve tomar, tome. Não ouça os negacionistas. Se você não quiser tomar e confiar no seu chamado interior, se a sua consciência diz para não tomar, não tome. Não dê ouvidos àqueles que querem lhe pressionar, porque existe uma pressão dos dois lados, para tomar e para não tomar. Que cada um cuide da sua vida. Que cada um cuide da sua vida, antes de querer dizer o que o outro deve fazer ou não fazer, que o indivíduo cuide da sua própria vida. É arrumando a própria casa, primeiramente. Nada de querer dizer como o outro, como o vizinho deve arrumar a sua casa. Isso é perda de tempo. Aqueles que se intrometem nas vidas alheias estão negligenciando o seu trabalho, a sua função, a sua atribuição. Então é assim, mas realmente me choca como as pessoas acham que a vacina vai resolver um problema que é kármico. Estamos diante de um karma. É o retorno, gente. O que estamos vendo hoje é apenas uma luz vermelha que acendeu. Coisas maiores virão ainda. Quem já está com medo diante dessa luzinha vermelha, eu quero ver como vai se sentir quando vier a grande pancada, o retorno em massa de todo o karma da humanidade. Porque vai voltar. Tudo está acelerado, o tempo está acelerado. Por que o tempo está passando mais rápido? Porque o tempo é pressão. A pressão da luz agora é maior para que se dê o desfecho. O primeiro sintoma é o tempo passar mais rápido, porque os acontecimentos se dão de forma mais rápida, porque o retorno é acelerado através de uma irradiação acelerada para que o ciclo kármico se feche e a humanidade tenha e obtenha o grande acerto de contas. Estamos aí, diante do dono, da plantação de uvas. O Senhor, o dono da plantação de uvas, está aí, diante dos seus servos.
como está escrito lá na Bíblia, cobrando o fruto do trabalho. O que as pessoas têm para entregar ao seu Deus? Quando falo entregar ao Deus, é o que as pessoas lançaram para a matéria fina, as irradiações que as pessoas lançaram para o ar. Isso são as obras. O que constitui o corpo de matéria fina, a alma de cada um. Como está a alma das pessoas que envolve o espírito, que é resultado das irradiações que as pessoas lançam? Como está a alma? Estas são as verdadeiras obras, as marcas na alma. É nisso que está o livro da vida de cada um. É nisso que está escrito o que o ser humano fez ou não, porque as marcas na alma podem ser identificadas facilmente. É assim que as pessoas serão julgadas, absolvidas ou condenadas. O Criador enviará irradiações mais fortes, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Essas irradiações baterão na humanidade. E conforme a alma de cada um, conforme a alma foi sendo, digamos assim, lapidada, por meio da atuação do núcleo, que é o espírito, essas irradiações serão receptadas favoravelmente ou desfavoravelmente pelo ser humano. Quem tiver confeccionado uma boa alma ao longo das reencarnações, absorverá essas irradiações e se elevará. Já aquelas pessoas com almas turvadas, com uma energia turva, uma energia amarelo, turva, essas pessoas serão golpeadas pelas irradiações. Já quem tiver desenvolvido uma aura violeta, quem tiver uma vibração violeta será erguido por essas irradiações, fortalecido. E quem tiver a vibração amarelo turva, esse sucumbirá, porque não suportará essas irradiações. Deus envia as irradiações e elas chegam ao encontro da humanidade e chegarão em breve. A pandemia foi apenas uma pequena luz vermelha, uma luz de alerta, que as pessoas parem para pensar, e não queiram apenas tomar a vacina e voltar à normalidade como se não fosse nada, porque daí depois a pancada será pior. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!